Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus, nosso divino emissário, nosso irmão maior, possam nos envolver nesta noite, para que as reflexões que vamos juntos fazer possam não só adentrar a nossa mente, mas também nossos corações. Que possamos sair daqui um pouquinho melhores do que quando chegamos e um pouquinho mais motivados a executar com bastante fidelidade e com bastante vontade e assumir o papel que o Cristo espera de cada um de nós no mundo. Hoje vamos falar sobre papéis familiares. Vamos falar sobre um tema fundamental para a vida do ser humano, a família. Hoje, nós somos convidados a ter um olhar mais profundo, um olhar mais cauteloso e comprometido com essa que é a primeira célula que vai construir o mundo como ele é. Como asseveram vários autores espirituais, a família é a base da nossa sociedade. E a família tem sofrido, muitas transformações, e é interessante, é importante, na verdade eu diria, é responsável que nós voltemos o nosso olhar para essa instituição. Que nós voltemos o nosso olhar para a família. Família que muitas vezes tem sido relegada ao segundo plano, tem sido combatida, abandonada, confrontada, mas hoje nos chega o convite para que nós possamos pensar um pouquinho sobre família. E eu não poderia começar diferente. Eu vou começar citando Joana de Ângeles. E ela fala o seguinte: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, desde que o homem está na Terra, lá os primeiros agrupamentos mais primitivos já se baseavam em tribos, em grupos. O tempo foi passando, muita coisa mudou, muita coisa foi modificada, mas sempre tivemos essa tentativa, sempre tivemos esse desejo, esse instinto de nos aproximar. Sempre tivemos essa vontade de formar essa base coletiva. E essa base que vem sofrendo, sim, muitas mudanças, não é? Mudanças conforme o lugar, mudanças conforme o contexto, mudanças conforme o nosso momento evolutivo, mas nós somos obrigados a admitir que ainda hoje continua sendo urgente, continua sendo necessário e fundamental pensar na família para que possamos pensar na vida na Terra. Não há como pensar em uma coisa sem pensar na outra. É fundamental pensar na família para pensarmos em um mundo melhor. Para pensarmos em uma sociedade como nós desejaríamos que ela fosse. Mais harmoniosa, mais equilibrada. E é na família que nós começamos a construir isso. É na família que nós começamos a arquitetar, essa sociedade do amanhã, onde viveremos, essa sociedade melhor, onde nossos filhos irão viver. É importantíssimo pensar nisso. Principalmente nesses últimos anos aqui na Terra, onde a vida muito se modificou, os hábitos se modificaram, os costumes se modificaram. A mulher conquistou mais espaço. Os filhos passaram a estar mais expostos ao coletivo, por meio das redes sociais, por meio dessa facilidade com que temos hoje em dia o acesso a tantas culturas diferentes. O mundo mudou, as nossas relações mudaram. E diante disso, é muito importante pensar na família novamente.
É importante repensar família no mundo mudado. É importante atualizarmos alguns conceitos. Nós não podemos mais pensar na família como antigamente, como nossos avós pensavam, por exemplo. Aquilo que funcionou para eles lá atrás, né? O que os nossos antepassados utilizaram como recursos, o que eles utilizaram como instrumento para organizar a sua casa, o seu lar, às vezes pode ser que não funcionam. Em muitos contextos já não cabe mais atualmente. Algumas coisas precisam ser atualizadas, alguns conceitos. Entretanto, há alguns outros valores que nós vamos chamar de como fazendo parte de um cerne do que é essa instituição chamada família, que são atemporais. Então há alguns valores que não importa onde estejamos, não importa o lugar, não importa o século, não importa o contexto, são valores que são fundamentais e que devem ser preservados. E é justamente essa busca entre aquilo que deve ser revisitado, aquilo que deve ser atualizado, aquilo que deve ser modificado, transformado, e aquilo que, em contrapartida, não deve ser abandonado e nem jamais considerado desatualizado. É uma busca entre esses dois âmbitos que precisa ser feita, que precisa ser exercitada constantemente por cada pai, por cada mãe, por cada avô, por cada tio, por cada responsável, né, por cada figura que ocupa ali um espaço de representação dentro do lar. É uma busca que requer hoje dedicação de cada um de nós. E é preciso que nós, enquanto pais, enquanto responsáveis, enquanto educadores, tenhamos um tempo para refletir nessas questões. Temos um tempo para pensar, será que isso está claro na minha mente? Será que esses valores, essa diferença, o que precisa ser atualizado e o que eu preciso preservar? Será que essa consciência, isso está claro na minha cabeça? Ou será que eu sigo repetindo aqueles jargões, né? Ah, que na minha época não era assim. É na minha época que dava certo. Hoje em dia as coisas estão diferentes, está tudo muito ruim, né? Essa juventude hoje em dia está perdida. Porque aonde que esses jargões vão nos levar? Repetir essas frases. De que adianta repetir essas frases, né? Às vezes, um tanto saudosistas, né? Como se o passado fosse melhor do que hoje, né? Dando a entender como se o mundo estivesse desevoluindo. Às vezes, com expectativas que não fazem muito sentido, às vezes meio esperançosos de que uma nova geração vai vir e vai consertar e vai resolver os problemas que nós criamos nas gerações passadas. O que, na minha opinião, não faz muito sentido, porque como que eu vou imaginar um ser que está saindo de mim, que está sendo educado e formado a partir do meu contexto, vai ter essa capacidade de me salvar, de consertar as coisas que eu fiz errado. Se ele está saindo de mim, do meu contexto, do meu estímulo, é que ele está pegando a educação dele. Então, ficar olhando para esse passado como se ele tivesse sido o ápice da nossa evolução não vai nos levar a nada. Do que isso adianta, né? Aquela época já passou, o contexto já passou, a vida é outra, a tecnologia já é outra, os relacionamentos são outros. O que funciona, vamos chamar de olhar consciente. Isso funciona. Que é o quê? Que é estar atento ao momento em que a gente está vivendo. Que é estar atento aos instrumentos dos quais nós dispomos. Que é estar atento na família das quais somos responsáveis. E aí sim, refletir sobre questões como criar um ambiente que seja realmente produtivo. Como criar um ambiente que seja realmente produtivo e que seja propício
para fazer o que a Joana nos disse, que servir como base para a edificação desse edifício que se chama sociedade. E isso funciona. Questão 775, no Livro dos Espíritos. Kardec, sempre muito feliz nas suas observações, nas suas notas e principalmente nos seus questionamentos, ele vai perguntar o seguinte para os imortais: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que hoje, por causa da tecnologia, por causa da modernidade, né? Por causa desses novos valores que estão tentando entrar e questionar essa família, né? Questionar essa instituição como se ela tivesse sido uma coisa, como se ela fosse uma coisa ultrapassada, como se família fosse uma instituição que deveria ficar no passado, ou que pelo menos deveria ser uma questão de escolha, né? Então, se eu vivo sozinho ou se eu vivo em família, tem que ser uma escolha minha, como se isso fosse um produto cultural humano e não um instinto, e não uma lei divina, e não algo planejado por Deus. Então vamos imaginar que isso é verdade e vamos nos perguntar. Aí a gente pergunta para os espíritos: olha, já que a família então, ela é um construto social que a gente um dia resolveu fazer por conveniência, mas hoje em dia isso não tem nada a ver mais, né? Então vamos esquecer essa história, vamos adotar a nossa individualidade, vamos adotar a nossa independência. Vamos viver assim, então? E aí o que os bons espíritos respondem? Caso nós venhamos a adotar essa linha de pensamento, nós produziremos um aumento no egoísmo. E percebam a inteligência da espiritualidade. Porque eles não vêm nessa resposta dar lição de moral, eles não vêm nessa resposta nos dizer o que é certo e o que é errado de maneira impositiva, de maneira imperativa. Eles vêm apenas nos lembrar que toda causa produz um efeito. Eles vêm apenas nos convidar a refletir qual seria o efeito das nossas ações. E delegam a nós, que somos responsáveis, que somos autônomos, tomar a nossa decisão. Cabe a nós. Então, se eu não acredito mais na família, eu vou abandonar essa instituição, eu vou viver divulgando essa mensagem. O que será que eu estou promovendo para o mundo? Vivendo desse jeito. O que será que eu estou convidando as outras pessoas que estão observando o meu exemplo a fazerem? Eu estaria convidando as pessoas a resgatarem, a alimentarem o egoísmo. É como se os espíritos superiores estivessem nos avisando o seguinte: a família é o antídoto ao egoísmo. É como se eles deixassem isso claro. A família abafa o egoísmo. Abandonar os laços familiares aumenta o egoísmo. E aí, estudando outros trechos da codificação, os espíritos vão falar o seguinte: o grande mal da humanidade, ou melhor dizendo, um dos grandes males da humanidade está em torno do orgulho e do egoísmo. Uma das grandes chagas da humanidade se chama egoísmo. Então, se aquilo que faz mal para a humanidade, segundo nos ensina a doutrina espírita, são as coisas em torno do egoísmo e do orgulho, e uma das grandes formas de aumentar o egoísmo é dissolver o valor da família, é relaxando os laços familiares, então não fica difícil de nós constatarmos, usando a simples lógica, o quanto a família é importante. O quanto essa instituição é importante.
o quanto que investir na família, investir em compreender o que é a família, investir em entender como construir uma família, pode, de fato, nos ajudar a construir um mundo melhor, como nós desejamos. Em outras palavras, o egoísmo atrapalha o mundo. A família atrapalha o egoísmo. Ou seja, a família colabora com um mundo melhor. Isso é lógica. A família é um dos grandes instrumentos para a melhoria do mundo, justamente porque ela ajuda a dissolver o egoísmo. E como que a família faz isso? Então, quando a gente está convivendo com outras pessoas, nós somos automaticamente convidados, ou melhor, muitas vezes somos automaticamente até forçados a trocas. Nós convivemos. Não sou só eu mais, agora é uma relação que é nossa. Eu tenho outras pessoas para incluir na minha vida, no meu relacionamento. Então, em alguns momentos, eu serei servido. Principalmente quando somos crianças, né? Em outros, eu serei convidado a aprender a servir. Né? Quando já somos adultos, responsáveis. Em um momento eu recebo, no outro eu dou. Obrigado, minha amiga. E aí nós vamos lembrar de quem? De Francisco de Assis, que há muito tempo atrás já nos falava, é dando que se recebe. Então, Francisco de Assis já nos ensinava a importância desse movimento. E ele ainda ia além, porque como espírito superior que era, como espírito evoluído que era, pedia a Deus, Senhor, me ajude a consolar mais do que ser consolado. Me ajuda, me coloca em situações para que eu exercite compreender o outro muito mais do que cobrar a compreensão do outro. Me ajude a amar o outro muito mais do que ser amado pelo outro. Então, Francisco de Assis já nos convidava a fazer essa troca saudável. Então, na família, tem horas que eu estou acordado uma noite toda cuidando de um ser humano. Mas tem horas que eu sou o ser humano que está sendo cuidado por alguém que abriu mão de uma noite inteira de sono para me proteger. E essa é uma troca que é exercitada. É uma troca que nós precisamos treinar, a desenvolver pouco a pouco. Mas é exercício. É exercício. E é um exercício que nós precisamos fazer diariamente, hoje, para que no futuro estejamos mais aptos a fazer isso em círculos um pouquinho maiores. Então eu começo no meu entorno, depois na minha comunidade, depois na minha cidade, depois no meu país, até que a exemplo de grandes benfeitores, eu consiga enxergar todo o mundo como uma família. A exemplo até do nosso Mestre Jesus, que nos disse: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Então é essa irmandade chamada humanidade que vai ser, em última instância, a mais beneficiada, mas que requer que nós pratiquemos dentro das nossas próprias famílias.
Então vamos começar a nossa reflexão. Isso aqui foi só uma base. É só para me certificar de que nós estamos na mesma página. De que nós entendemos de fato o que é família, segundo ensina Joana de Ângeles, e o que é família, segundo o ensino do Triespírita. Então, agora que nós compreendemos que a família é a base sobre a qual se constrói a sociedade, quando nós entendemos que um dos principais fundamentos da família é trabalhar a alteridade, ou seja, o outro, a inclusão do outro, esse exercício, essa troca, aprendendo a dar e a receber, a servir e a ser servido, eu combato o egoísmo e eu colaboro para que o mundo seja melhor, para que o mundo seja menos egoísta. Então nós vamos agora entender família. E uma das abordagens que nós podemos adotar hoje é entender família através dos vários papéis que ela compreende. Então nós temos na nossa casa vários tipos de configurações diferentes de família. Vários tipos de papéis acontecendo. Vai depender da estrutura familiar de cada um, né? Tem gente que mora com os avós, tem gente que mora com os tios, tem gente que mora com o pai ou com a mãe solo, tem gente que convive com os irmãos. Todos esses grupos podem e devem ser olhados sob esse ponto de vista, sob essa perspectiva. Então nós vamos imaginar que dentro da família há alguns papéis, dentro desse contexto familiar. Então eu vou ter o papel de mãe, eu vou ter o papel de pai, eu vou ter o papel de esposa, eu vou ter o papel de esposo, eu vou ter o papel de avó, de tio, de irmão, de filho, de irmã. São muitos papéis. Então, para a gente organizar a família, para que ela possa viver de uma maneira harmoniosa, porque é esse o nosso objetivo aqui hoje, é trazer profundidade para essa instituição chamada família, é convidar cada um de nós a juntos investir mais tempo, conhecer, entender mais como funciona a família. E uma das formas é compreendendo o papel de cada membro dentro da família. E isso é fundamental porque quando esses papéis são trocados, quando há uma discordância entre o papel que deve ser exercido e como ele tem sido apresentado, isso nos gera ruído. Isso gera perturbação no nosso contexto familiar. Então, exemplo simples. Eu sou pai, mas eu também sou marido. Eu tenho 2 papéis. Eu sou mãe, mas eu também sou esposa. Eu tenho 2 papéis. E eu preciso ter muito bem definido quais são esses papéis e quais atividades, quais responsabilidades e necessidades que cabe a cada papel. Quais são as atribuições de cada papel desses. Eu preciso entender que são papéis separados e que muitas vezes aquilo que esse papel executa, esse outro jamais tem que ser executado. Exemplo. Então eu, como pai, diante dessa regra de autoridade que eu tenho com os meus filhos, eu posso impor limites a eles. Então eu falo o seguinte, olha, regra da casa. Crianças, deu 10 horas da noite, 22 horas, não quero mais luzes ligadas, não quero mais televisão ligada, celular, videogame, computador, nada. Deu 10 horas, é cama, dormir. Eu posso fazer isso. Enquanto pai. Agora tenta imaginar chegar para minha esposa e falar a mesma coisa. Querida, 10 horas, guarde o celular. Guarde a televisão, desliga tudo e dormir. É a regra. Tenta imaginar a esposa falando isso para o marido. Aí ela vai falar assim, mas você não é meu pai? Por que você está tentando agir assim, né?
O marido vai falar, mas você não é a minha mãe? Por que você está tentando impor esse tipo de limite? Como se fosse a minha mãe. Você não é minha mãe? Por que você quer me tratar desse jeito? Então eu começo a tratar o meu cônjuge, a minha esposa, o meu marido, como um filho. Aí eu começo a inverter os papéis. Aí eu trato o parceiro como filho, começo a tratar o filho como pai. Aí vocês vão falar, não, mas você está exagerando. Isso não acontece. A gente sabe que, infelizmente, acontece. Quantas vezes, né, nós temos dado bronca no marido, na esposa, infantilizando, tratando como se fossem pessoas não responsáveis, não autônomas, né? Principalmente os homens fazem muito isso. Vai lá no guarda-roupa, pegar a camisa que ele quer estar embaixo, mas ele não sabe levantar a pilha, puxar de baixo e colocar no lugar. Ele puxa e derruba tudo. Aí ele fala assim, ainda usa a vozinha, né? Benzinho, você pode arrumar para mim aquela bagunça que eu fiz de novo, eu fui puxar e baguncei tudo que você já arrumou. Você pode arrumar para mim, né? Agindo como uma criança infantilizada, como um adulto infantilizado, né? Como um adulto que não é independente, porque um adulto independente iria consertar a própria bagunça. E a mulher, a esposa, quando não está vigilante, quando ela não está bem centrada no que é o papel de esposa, ela aceita. E muitas vezes, o que é pior, ela gosta. Ela ainda se sente valorizada, se sente procurada, se sente necessitada, se sente querida. E aí é bom que ela faz, e ela faz. Até não aguentar mais. Porque isso não é papel de esposa. E chega uma hora que ela não aguenta mais. E começa o quê? Começa as brigas, começa a discussão. E tudo aquilo que ela já fazia, ela não quer mais fazer. Aí começa a jogar na cara. Tudo sou eu nessa casa, só eu que faço tudo, você não faz nada. E de onde que vem isso? Isso não vem do nada. Isso não começa de uma hora para outra. Isso é construção. Isso é construção. Esses conflitos não chegam da noite para o dia. Eles chegam quando os papéis são misturados. Eles chegam quando as funções se confundem e as pessoas não identificam, não separam. Aí daqui a pouco eu começo a viver como se eu fosse mãe do meu marido. Eu começo a viver como se meu filho fosse meu pai. Aí eu falo para o meu filho resolver um problema para mim. Aí eu não consigo, daqui a pouco, ele tá brigando comigo, chamando minha atenção, porque ele me falou para fazer alguma coisa e eu não fiz. Aí o meu filho assume um papel acima de mim, a casa vira uma zona. Então é necessário definir muito bem esses papéis dentro de cada contexto familiar. Porque cada papel tem a sua responsabilidade, cada papel tem a sua autoridade ou não. Não dá para um filho tomar conta de outro filho, isso já vi muito também. Chega assim, olha, eu vou ali, aí você toma conta da sua irmãzinha, tá bom? Tá, quantos anos tem o menininho que é para tomar conta da irmãzinha? 8 anos. Como que eu vou falar para uma criança de 8 anos tomar conta de uma criança de 2 anos? Como que eu vou falar para uma criança de 8 anos ser responsabilizada por tudo que acontecer na minha ausência enquanto ela está cuidando dela e de outra criança de 2 anos? É novamente a gente misturando papéis. O filho, o papel de filho é ser filho. Filho não pode sair dessa hierarquia e ficar aqui em cima para cuidar de mim. Filho também não pode sair dessa hierarquia e ficar aqui do lado me ajudando a cuidar dos que estão embaixo. Psicologicamente falando, não é?
E a gente sabe, também não estamos aqui para falar sobre radicalismo, a gente sabe que a vida ela pode ser turbulenta e que às vezes a vida nos obriga a ceder a certos prejuízos. Então, muitas vezes, o irmão mais velho, e eu fui o irmão mais velho, o irmão mais velho precisa subir ao lugar de pai para cuidar daquele monte de irmão menor. Muitas vezes, isso acontece. Mas a gente sabe que isso é inversão de papéis. E isso sempre traz prejuízos. Tem prejuízo para esse, que está assumindo um papel que não cabe a ele. Tem prejuízo para quem está embaixo, porque estão sob a responsabilidade de alguém que deveria estar do lado deles, que é do tamanho deles. E isso geralmente gera muita complicação. Isso geralmente gera muita complicação. Então, o convite da noite é: perguntem-se, será que eu estou consciente na minha família em relação aos papéis de cada um? E aí perguntem-se isso individualmente, mas também coletivamente. Porque quando eu tomo consciência disso, olha o que Joana nos fala. Quando eu harmonizo o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam, eu ajo responsavelmente e torno-me uma pessoa ponte, ao invés de assumir uma postura de obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. Então, quando está cada um no seu papel, desempenhando a sua responsabilidade, cuidando bem do seu dever e bem atento às necessidades do outro, seremos seres humanos ponte. Porque estaremos criando linhas de comunicação, de entrosamento, estaremos vivendo em harmonia. Do outro lado, enquanto eu ficar focando apenas na minha necessidade, no que eu quero, e não observar a necessidade do outro, não observar o papel do outro no meu contexto familiar, aí eu viro um obstáculo. Aí eu viro um impedimento, um retardo ao progresso. Aí eu colaboro com o egoísmo, com o aumento do egoísmo. E para finalizarmos, então, a reflexão de hoje, vamos pensar na família como os astros no céu. E olha o que Joana fala. Recorda o equilíbrio que vige no universo. Os astros menores giram atraídos pela força dos maiores. Olha que interessante o que Joana vem nos falar. O Sol é diferente da Terra, que é diferente da Lua, que é diferente de Saturno, que é diferente de um cometa. Mas todos têm importância. Todos são parte importante. É a sincronia de todos eles que faz com que o sistema solar funcione tão bem e possa sustentar a nossa vida aqui na Terra. Então, como é que está na nossa casa? Cada membro é como se fosse um astro desses. Qual que é o astro mais importante do nosso sistema solar? Você pode dizer, é o Sol, né? Porque se tirar o Sol, se afasta todo mundo, os planetas não tem mais onde orbitar. Mas se a gente pegar a Lua, que é muito, mas muito menor que o Sol, e nem possui luz própria, e tirar ela da equação, a Terra não é mais capaz de abrigar a vida. Se a gente tirar a Terra, a gente não estaria mais aqui encarnado. Então, é o funcionamento harmonioso de todos os astros, traduzindo, é o funcionamento harmonioso de todos os membros da família que fazem com que a família funcione. Ainda que alguns sejam mais velhos, maiores, mais fortes,
mais experientes. A família só funciona se o contexto total estiver bem alinhado. Se cada membro estiver bem consciente do seu papel e do papel do outro. Todo astro é importante, assim como cada membro da nossa família é muito importante. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa iluminar o nosso caminho. E que as forças do bem, que são as mesmas forças que sustentam e coordenam todo o universo, possam estar sempre conosco. Muito obrigado.